Olá, aluno, tudo bem com você e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa sexta aula e nós estamos com um novo tema, né? Ginástica de condicionamento físico. Lembrando que você vai desenvolver as habilidades de experimentar e fruir exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico que solicitem diferentes capacidades físicas e também vai desenvolver a habilidade de construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. Esteja com seus materiais em mãos, né, para você fazer as suas anotações, sugestões, dúvidas que surgirem, dicas que você vai ouvir também aí durante as aulas. E vamos para as nossas atividades de hoje. Página 54 no caderno do aluno. Atividade 1. O que sabe sobre a ginástica de condicionamento físico? Hein? Você sabe alguma coisa? Você lembra deste assunto em anos anteriores? Será que foi abordado? Ou você ouviu, de repente, na TV, na internet, viu em revistas, em livros? Então, você vai depois pausar o vídeo e escrever em seu caderno estas 6 questões aí para você pensar. O que é ginástica? Começando lá, o que é ginástica, tá? Sobre ginástica de condicionamento físico, você conhece ou já ouviu falar? Já praticou algum tipo de ginástica ou conhece alguém que pratica? As capacidades físicas estão presentes, faltou mais sim ali, na ginástica de condicionamento físico. Para praticar a ginástica de condicionamento físico, precisa de material ou será que pode usar o peso do próprio corpo? É possível praticar a ginástica de condicionamento físico na escola? Será que é possível? Como? Aproveita para dizer como que ela pode ser realizada, tá? Lembrando que você não vai ter todas as respostas, óbvio. E aí você vai fazer o quê? Você vai investigar, você vai procurar pelas respostas. Como que você pode procurar? Pesquisando, você pode ir lá na barra do navegador, do seu celular, do seu computador e colocar lá ginástica. Só que vai aparecer um monte de coisas sobre ginástica, né? Mas você pode, primeiramente, colocar, por exemplo, história da ginástica. Aí vão aparecer conteúdos, tanto textos, imagens, quanto vídeos relacionados à história da ginástica. Lembrando que na hora de se pesquisar na internet, precisa se colocar as palavrinhas ali bem, como que eu diria, a palavra-chave mesmo do que você quer procurar. Porque senão, de repente, vai aparecer um monte de coisas e aí você vai ficar mais perdido ainda. Mas o seu professor ou professora de educação física também te auxilia aí nas pesquisas, então siga as dicas deles também na hora de pesquisar na internet ou até mesmo em livros e revistas, porque livros e revistas também é uma forma de pesquisarmos e tem uma outra forma, você conversar com as pessoas, você também vai investigando e pesquisando sobre aquele assunto que você quer. Bom, a história da ginástica. A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na antiguidade, lembra dos anos anteriores, você já aprendeu, uma vez que os exercícios típicos do esporte já eram desempenhados pelos homens pré-históricos com o intuito de se protegerem de ameaças naturais. Por volta de 2600 a.C., especialmente em civilizações orientais, os exercícios da ginástica passaram a fazer parte de festividades, jogos e rituais religiosos. Contudo, pode-se dizer que foi na Grécia, né, isso daí foi se dissipando pelo mundo, que a ginástica ganhou grande destaque, se tornando um elemento fundamental para a educação física dos gregos. De fato, os gregos a conceberam como uma forma de busca por corpos e mentes sãos, dando à modalidade um papel fundamental na busca do equilíbrio entre aptidões físicas e intelectuais.
Além disso, a valorização grega do ideal de beleza humana favoreceu ainda mais a evolução da ginástica, uma vez que sua prática era vista como uma forma de cultuar o corpo. Seria interessante aí você conversar com o seu professor ou professora de arte, de história, e saber um pouquinho mais, que eles podem agregar informação para você com relação à ginástica, tá bom? Posteriormente, na civilização romana, o esporte se afastou bastante de sua faceta grega, já que a valorização do corpo era vista como algo imoral pelos romanos. Assim, nesta época, a prática da ginástica se resumiu apenas a exercícios destinados à preparação militar. A rejeição do culto à beleza física também foi registrada durante a Idade Média, aspecto que resultou na perda da importância do esporte na época. Desta forma, a ginástica retomou sua evolução somente com o Renascimento e a revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Para a maioria dos especialistas, a ginástica atual teve, no início do século XIX, seu grande momento, pois foi neste período que surgiram as 4 grandes escolas do esporte ginástica: inglesa, alemã, sueca e francesa, e os principais métodos e aparelhos ginásticos. Desde então, a modalidade não parou de se desenvolver. Em 23 de julho de 1881, foi fundada a Federação Europeia da Ginástica, entidade que se tornaria, posteriormente, em 1921, a atualmente conhecida FIGE, Federação Internacional de Ginástica. Vamos ampliar aí o movimento, né? Ginástica. Para você saber mais, você pode pegar esse link aí no YouTube e assistir, fazer as suas anotações, também fazer anotações de possíveis dúvidas que surgirem quando você assistir a este vídeo, ok? Afinal, o que você acabou de aprender aí com a leitura, com o que eu acabei de trazer para você? Você conseguiu aí captar, assimilar alguma coisa, relembrar principalmente, porque ginástica é um assunto que a gente trabalha aí desde, eu acho que assim, com maior ênfase, desde o 2º ano, não é não? Então, tenta lembrar aí dos anos anteriores, o que você foi aprendendo ao longo dos anos, nas aulas de educação física, sobre ginástica. Agora, um teste. Vamos lá? Como e onde a ginástica ganhou grande destaque? Qual atitude dos gregos favoreceu a evolução da ginástica? Explique a visão dos gregos e a dos romanos com relação à ginástica. Se você ler lá com calma, utilizando aquela dica que eu já dei nas aulas anteriores também de como fazer uma leitura, lembra? Aí você vai conseguir responder estas 4 questões. E quais as 4 grandes escolas da ginástica? É um teste aí para saber se você conseguiu assimilar as informações desta aula. Responda no radar escolar ou no caderno as atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física. Lembrando que é muito importante que você dê o retorno para que o professor ou professora possa avaliar aí, perceber, analisar o desenvolvimento do seu aprendizado. Registre a sua prática. Sempre que você for realizar uma atividade prática, sempre que o seu professor ou professora de educação física propor durante a aula a parte prática, né, que é você realizar aí um movimento relacionado ao conteúdo trabalhado, você deve registrar para que ele possa observar o seu desenvolvimento, observar o desenvolvimento do seu aprendizado, para que ele possa fazer as possíveis correções e anotações, claro, também. Recomendações: faça ginástica todos os dias, ao ar livre, de preferência, porque daí você já vai tomar uma vitamina D, né? Que é muito importante para o nosso organismo. Tenha uma alimentação saudável, beba muita água, como está sinalizando aí na base da pirâmide. E os alimentos que o nosso organismo menos precisa são as gorduras e os doces. Nós podemos e devemos comer, só que com moderação, ok?
Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que você fez com o seu professor ou professora de educação física. Já você está careca de saber, né? Que eu sempre falo que é importante você fazer essas anotações para que nós, professores de educação física, possamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos alunos. Combinado? Referências da aula de hoje e eu fico por aqui e eu te espero na próxima aula com um assunto aí de condicionamento físico, tá bom? Até a próxima!